Em 25 de abril de 1991, o céu sobre o Kansas era um cartão postal de primavera. O ar cheirava a grama recém-cortada, as nuvens eram escassas e nas ruas de Andover a vida fluía sem pressa. Nem um único alarme, nem um único aviso. Apenas crianças brincando de bicicleta, vizinhos preparando churrascos e uma igreja local finalizando os detalhes para o culto de domingo. Mas por trás dessa calma, a atmosfera estava se transformando em uma fera. Bem acima, invisíveis a olho nu, dois gigantes se preparavam para colidir. O ar quente do Golfo do México subia como vapor, enquanto uma massa fria avançava das montanhas rochosas. Quando essas forças colidissem, não haveria escapatória. O que parecia uma sexta-feira comum estava prestes a se tornar uma data inesquecível. Porque no dia seguinte, os céus se abririam, e o que desceria não seria chuva, mas uma força capaz de arrancar a vida. No coração dos Estados Unidos, existe um corredor onde a natureza parece esquecer todas as regras de moderação. Os cientistas o chamam de Beco do Tornado. Mas, na realidade, é uma zona de batalha invisível onde massas de ar competem, colidem e às vezes libertam monstros. E um dos mais temidos de todos tem nome e sobrenome, o Tornado F5. Para entender o que aconteceu em Andover, primeiro é preciso entender o que essa classificação significa. Um tornado F1 pode arrancar galhos, virar veículos leves e danificar estruturas frágeis. Um EF3 pode arrancar telhados inteiros. Um EF4 pode rasgar paredes como se fossem de papel. Mas um EF5, isso é outra história. Um tornado dessa magnitude não destrói apenas, ele desintegra, rasga o asfalto, arrasta locomotivas e joga caminhões de 18 rodas como se fossem brinquedos. Os ventos ultrapassam 500 km por hora. Nada resta, nenhuma fundação, nenhuma estrutura, apenas chão descoberto e silêncio. E o pior, elas podem se formar em questão de minutos. Em 26 de abril de 1991, todos os ingredientes para um desses fenômenos estavam reunidos sobre o centro do país, mas ainda não haviam sido combinados. Do sul, uma corrente quente e úmida vinda do Golfo do México subia com força. O ar estava carregado de vapor, energia e eletricidade. Era o tipo de massa que, ao encontrar o ar certo, poderia alimentar tempestades por horas. Do noroeste, uma massa fria e seca descia das montanhas rochosas. Movia-se rapidamente, impulsionada por uma corrente de jato que soprava a velocidades insanas lá no alto. Era um ar denso e cortante, quase como lâminas se movendo pela atmosfera. Quando esses dois gigantes se encontram, eles não se abraçam. Eles se confrontam. O centro do Kansas era o campo de batalha e Andover a linha de frente. Naquela manhã, os meteorologistas já sabiam que o dia não seria tranquilo. Os radares mostravam uma situação preocupante. Alta instabilidade atmosférica, energia potencial acumulada e umidade quase tropical grudada no solo. O céu, porém, estava silencioso. Estava azul, calmo, traiçoeiro. Foi por volta do meio-dia que os primeiros sinais começaram a aparecer. Nuvens cúmulos começaram a crescer em torres, empurradas por correntes ascendentes, carregadas de calor. E entre essas torres, uma supercélula começou a girar. Supercélulas são o tipo de tempestade mais perigoso que existe. São sistemas autorregulados que conseguem manter sua força por horas. Ao contrário de uma simples tempestade, elas têm um núcleo rotativo, o mesociclone. E quando esse núcleo se alinha com as condições do solo, nasce o funil. Foi o que aconteceu no Kansas. Primeiro veio o granizo. Pedaços de gelo do tamanho de bolas de beisebol começaram a cair em áreas rurais. Depois veio a chuva forte. E então, a formação que todos temem. Uma nuvem em forma de funil que começa a descer, girando rapidamente, atingindo o solo como uma lança vinda do céu. O radar confirmou o que a olho nu já havia visto.
uma enorme célula tornado, com uma estrutura típica de livros didáticos, estava se movendo em direção a áreas povoadas. Os meteorologistas do Serviço Nacional de Meteorologia, ao verem os dados, não hesitaram. Emitiram um alerta de tornado. Foi claro, direto e urgente, mas o tempo estava se esgotando. A velocidade com que o tornado cresceu, tanto em tamanho quanto em força, foi extraordinária. Em menos de meia hora, a supercélula gerou não um, mas vários tornados. Uma família de vórtices que se moveu continuamente para o leste. O mais perigoso de todos, aquele que entraria para a história, formou-se perto de Clearwater, Kansas, e iniciou sua marcha infernal para o nordeste. Ao longo do caminho havia pequenas comunidades, parques de trailers e uma igreja que até então era apenas mais um ponto no mapa. O Bethel Life Center. Mas esta não seria uma simples tempestade. Era o alvorecer de um evento catastrófico. Um evento que não só destruiria lares, mas também testaria a fé, a resiliência e a capacidade humana de enfrentar o impensável. E tudo começou lá no alto, com o ar girando e nunca mais parando. Às 17h30, a ameaça não era mais uma teoria meteorológica. Era visível, era real e estava avançando. A sudoeste de Wichita, os relatos já eram alarmantes. Um grande tornado havia atingido o solo e se movia para nordeste, intensificando-se a cada quilômetro. Mas em uma pequena cidade chamada Andover, muitos ainda desconheciam o perigo iminente. Ali, entre áreas residenciais, uma comunidade tranquila estava prestes a enfrentar o coração do inferno. 2 lugares em particular permaneceriam gravados na memória coletiva: o parque de trailers Golden Spur e a igreja Bethel Life Center. Golden Spur abrigava dezenas de famílias, trabalhadores, aposentados, jovens com filhos pequenos. Muitos moravam lá por ser acessível, tranquilo e seguro. Ou assim pensavam. A menos de 2 quilômetros de distância, o Bethel Life Center começava a se preparar para um encontro de jovens. Era uma sexta-feira. A igreja, moderna e espaçosa, oferecia um espaço onde a comunidade se reunia com frequência para orar, compartilhar refeições, estudar e conversar. Ninguém suspeitava que o prédio estivesse na trajetória direta de um tornado EF5. Enquanto isso, um cinegrafista local, Larry Foreman, estava nos arredores de Wichita. Entusiasta de meteorologia, voluntário em emergências e fã de documentar tempestades, ele saiu com sua câmera de vídeo ao ouvir os alertas. O que ele registrou naquele dia se tornaria uma das imagens visuais mais estudadas da história dos tornados. À medida que Larry avançava, sua câmera capturou algo incrível. Um enorme funil giratório com uma estrutura perfeitamente definida, atingindo o solo com uma força capaz de destruir qualquer coisa. Não era um simples redemoinho. Era uma parede de vento. Um cilindro largo, sólido e sujo, envolvendo tudo o que tocava. Quando Larry chegou aos arredores de Andover, parou em frente à igreja. De lá, ele tinha uma visão direta do tornado. No vídeo, você pode ouvir sua respiração acelerada, o som do vento e uma mistura de espanto e medo. A maioria das pessoas teria fugido, mas ele segurou a câmera com firmeza, porque o que estava acontecendo era histórico e cada segundo importava. Às 17h55, o tornado atingiu Golden Spur. Os trailers não foram projetados para suportar ventos de mais de 120 km por hora. Este fenômeno causou mais que o dobro disso. O resultado foi devastador. Casas inteiras foram lançadas ao ar como folhas secas. Veículos foram levados pelo vento. Árvores foram arrancadas. O chão tremeu. Não havia tempo para correr. Para aqueles que não conseguiam alcançar abrigos improvisados, valas, bueiros, até mesmo debaixo das casas, a única opção era resistir ou ser arrastados. O tornado pairou sobre o parque por vários minutos, tempo suficiente para reduzir tudo a escombros. Restaram apenas metal retorcido, pedaços de madeira e silêncio. Quando as sirenes soaram, já era tarde demais.
E então, poucos minutos depois, o monstro foi direto para uma igreja. No Bethel Life Center, algumas pessoas ainda estavam dentro da igreja. Outras já haviam sido evacuadas para o porão, alertadas pelos relatos iniciais e pelos sons de destruição ouvidos à distância. Quem estava no estacionamento viu o funil avançar a uma velocidade assustadora. Era mais largo que um campo de futebol e vinha direto em sua direção. De sua posição, Larry Foreman continuou filmando. O que sua câmera registrou é assustador. Em questão de segundos, o vento arranca a cruz do telhado da igreja. Então, o prédio começa a tremer. O céu escurece, detritos sobem. E, de repente, a parede principal desaba. Uma coluna de poeira cobre a imagem. Não há gritos, nenhuma música dramática, apenas o som do vento e o som da destruição total. Larry parou de gravar quando o vento o empurrou para trás. Essa foi a gota d'água. Se ele tivesse se aproximado um pouco mais, a história também teria sido sobre ele. O Bethel Life Center foi pulverizado. Tudo o que restou de pé foram fragmentos de paredes, blocos espalhados e bancos de metal retorcidos. O altar, o palco, o escritório pastoral, tudo havia desaparecido. Testemunhos posteriores contariam histórias quase impossíveis de acreditar. Pessoas foram lançadas ao ar e sobreviveram. Outras encontraram refúgio em banheiros ou entre colunas que milagrosamente não desabaram. Um grupo de jovens conseguiu se salvar amontoando-se sob uma escada. Um homem afirmou ter se sentido levantado e então gentilmente colocado a vários metros de distância. Milagre ou acaso, foi uma cena que desafiou as probabilidades. As imagens capturadas por Larry se espalharam rapidamente. Redes de televisão as exibiram por todo o país. Foi a primeira vez que milhões de pessoas viram com os próprios olhos como um tornado EF5 poderia desintegrar uma estrutura gigantesca em segundos. O vídeo se tornou uma prova, uma evidência e um aviso. Não foi usado apenas em noticiários. Também foi estudado por cientistas, meteorologistas e centros de gerenciamento de emergências. Graças a ele, a velocidade do vento, os padrões de movimento do funil e como ele impacta edifícios com diferentes estruturas passaram a ser mais bem compreendidos. Foi fundamental para aprimorar as recomendações de segurança, especialmente em igrejas, escolas e parques de trailers. Mas além da ciência, foi um lembrete brutal. Quando um tornado dessa magnitude avança, não há edifícios sagrados, não há estruturas invencíveis e não há espaço para dúvidas. Naquele dia, em Andover, o vento não fez distinção entre lar e igreja. Levou tudo embora, mas também deixou algo para trás. Uma lição documentada, um aviso claro e uma história que não será esquecida. Em 26 de abril de 1991, um tornado EF5 atingiu o centro-sul do Kansas. Mas não foi um impacto breve. Foi uma jornada. Uma trajetória mortal de mais de 90 quilômetros em linha reta, marcada pela destruição total. O que começou como uma perturbação atmosférica perto de Clearwater se transformou em um pesadelo que deixou cicatrizes desde os subúrbios de Wichita até o coração de Andover. Minuto a minuto, o monstro avançava e a cada passo ficava maior, mais alto, mais barulhento. A primeira grande área atingida foi a região de Hayesville, uma pequena comunidade ao sul de Wichita. Lá, o funil já tinha mais de 1.600 metros de largura, grande o suficiente para cobrir vários quarteirões com uma única volta. Os moradores tiveram apenas alguns minutos para reagir. Alguns conseguiram se esconder em porões, outros correram para banheiros internos, mas muitas casas não tinham proteção subterrânea. Em menos de 5 minutos, o bairro foi destruído. O que o tornado não arrancou do chão, ele despedaçou com a pressão do ar. Janelas explodiram por dentro. Telhados foram arrancados como tampas de papelão. Garagens inteiras voaram pelo ar. Algumas testemunhas descreveram como carros estacionados foram arrastados por mais de 100 metros, girando como brinquedos. Depois de passar por Hayesville, o tornado virou ligeiramente para nordeste.
O que aconteceu em seguida se tornou uma sequência de eventos que ainda hoje intriga especialistas e sobreviventes. O funil cruzou o rio Arkansas como se não existisse. Nem a água, nem a umidade ambiente, nem as mudanças de altitude conseguiram enfraquecê-lo. Muito pelo contrário, sua força permaneceu constante, quase como se alimentasse do calor residual do dia. Às 17h40, o tornado cruzou a Kansas Turnpike. Os motoristas na estrada ficaram presos, sem saber o que fazer. Alguns tentaram se virar e fugir. Outros abandonaram seus veículos e correram para os aterros ou sob pontes. Foi então que ocorreu uma das cenas mais famosas daquele dia. Vários motoristas se abrigaram sob o viaduto da rodovia interestadual. Embora essa prática seja considerada perigosa hoje em dia, naquela ocasião, salvou suas vidas. As vigas de concreto funcionaram como um escudo improvisado. A tempestade passou por cima, deixando veículos destruídos em seu rastro, mas vidas intactas. Momentos depois, o tornado se aproximou da base aérea McConnell. Lá, o protocolo militar foi rapidamente ativado. O pessoal foi evacuado para abrigos reforçados. Algumas aeronaves foram deslocadas. No entanto, várias instalações sofreram danos significativos. Hangares após hangares foram atingidos por ventos que ultrapassavam 480 km/h. Felizmente, não houve fatalidades na base, mas a mensagem era clara. Nem mesmo uma instalação militar estava a salvo de uma força como essa. Às 17h55, o tornado atingiu seu pico de intensidade. Agora era um EF5 completo. Ventos extremos, base ampla, rotação violenta e uma estrutura perfeitamente organizada. Foi nesse momento que atingiu diretamente a cidade de Andover. Primeiro, arrasou o Golden Spur Mobile Home Park, onde mais de 80 casas foram completamente destruídas. Depois, veio a igreja Bethel Life Center, que foi reduzida a escombros. As imagens capturadas por Larry Foreman se tornariam a evidência mais chocante do evento. Mas a trajetória do tornado não terminou aí. A nuvem de detritos avançou em direção aos arredores de Andover, varrendo campos abertos, destruindo árvores centenárias e arrancando postes de energia de suas fundações. Naquela altitude, a visibilidade era mínima. A nuvem de detritos alcançava dezenas de metros de altura. Tudo o que antes era um objeto reconhecível, um portão, um banco, uma cadeira, uma bicicleta, agora girava a centenas de quilômetros por hora no vórtice da tempestade. Em algumas áreas rurais, o tornado chegou a desenterrar lajes de concreto. Em outras, as casas não foram apenas destruídas, suas fundações ficaram limpas, como se alguém tivesse passado uma pá gigante pelo chão. Esse é o tipo de dano que define um EF5. Não é apenas destruição, é aniquilação. Um dos fenômenos mais perturbadores foi o que se conhece como dano seletivo. Em vários lugares, uma casa foi completamente destruída, enquanto a vizinha sofreu apenas danos. Essa irregularidade não tem explicação simples. Os túneis de microsucção dentro do vórtice podem variar em segundos, criando trajetórias impossíveis de prever. Isso muitas vezes significava a diferença entre a vida e a morte. Por volta das 18h10, o tornado começou a enfraquecer. Mas não foi imediato. Nos trechos finais de sua trajetória, o funil ainda mantinha velocidades equivalentes às de um EF3. Os danos continuaram, embora mais dispersos. Finalmente, o tornado se dissipou em campo aberto, deixando para trás um corredor de destruição com mais de 90 quilômetros de extensão. Na época, as autoridades não sabiam a extensão exata do desastre, mas imagens aéreas confirmaram o impensável. Andover foi praticamente destruída. O que antes era uma cidade vibrante, pontilhada de ruas, casas e parques, era agora um campo de ruínas. No total, o tornado matou 21 pessoas. Centenas ficaram feridas. Milhares ficaram desabrigados. O mais chocante foi a rapidez com que tudo aconteceu.
Do primeiro contato com o solo até sua dissipação, passou-se menos de 1 hora. Mas nesses 60 minutos, a vida de milhares de pessoas mudou para sempre. Aquele caminho, de Clearwater a Andover, tornou-se um dos mais documentados na história dos tornados. Não apenas pelas imagens, mas também pelo impacto social e emocional. Foi uma combinação letal de velocidade, tamanho, trajetória direta e falta de abrigo. O cenário perfeito para o desastre. E, no entanto, uma coisa surpreendeu a todos. O número de mortos não foi maior. Graças aos alertas emitidos pelo Serviço Nacional de Meteorologia, muitas pessoas conseguiram evacuar a tempo. Relatórios de radar, alertas de emergência e o trabalho da mídia salvaram vidas. Não foi sorte, foi preparação. Embora os danos tenham sido enormes, muitas vidas foram salvas graças à ação rápida da comunidade e aos sistemas de alerta precoce. Mas a devastação já estava feita. A trajetória do tornado havia deixado uma cicatriz na terra do Kansas e na memória coletiva de todos os Estados Unidos. Quando o monstro do vento finalmente desapareceu, não houve aplausos. Nenhum alívio imediato. Havia apenas um silêncio opressivo. Um vazio. E então, o eco das primeiras vozes que começaram a gritar nomes. Para procurar. Para correr entre ruínas que poucas horas antes eram casas, igrejas e vidas normais. A cidade de Andover não existia mais como antes. Os primeiros a se mover foram os sobreviventes. Sem esperar por ajuda externa, começaram a cavar com as mãos. Sem ferramentas, sem luz, sem saber se o que encontrariam seria um ente querido ou apenas silêncio. As ruas estavam bloqueadas por árvores arrancadas, linhas de energia caídas e destroços espalhados em todas as direções. O que o tornado não destruiu, deixou irreconhecível. O bairro mais atingido, o Golden Spur Mobile Home Park, era um deserto. Das mais de 100 casas móveis ali existentes, nenhuma permaneceu intacta. Algumas foram arrastadas por centenas de metros. Outras simplesmente se desintegraram. Não havia paredes, nem telhados, apenas estruturas de metal retorcidas e pertences espalhados. Fotografias, roupas, brinquedos, nada em seu lugar. As histórias que surgiram naquelas primeiras horas foram tão chocantes quanto o próprio tornado. Uma criança foi encontrada em uma vala coberta de lama, sem um único arranhão, a quase 1 quilômetro de sua casa. Ninguém conseguia explicar como ela sobreviveu. Um idoso foi resgatado de dentro de um freezer virado onde estava preso. Ele não sabia há quanto tempo estava lá. Uma mulher foi encontrada agarrada à base de uma chaminé. Ela havia perdido tudo, exceto a vida. Apesar da devastação, muitos conseguiram escapar. E isso, em grande parte, graças aos minutos que antecederam o impacto. A série de alertas meteorológicos emitidos pelo Serviço Nacional de Meteorologia permitiu que centenas de pessoas buscassem abrigo, mesmo que improvisado, mas nem todos tiveram a mesma sorte. Áreas com casas sem alicerces foram as mais afetadas. Muitas pessoas, sem porões, simplesmente não tinham para onde ir. Nesses casos, a sobrevivência foi uma questão de sorte, instinto e decisões tomadas em frações de segundo. A imprensa chegou quase imediatamente. Emissoras nacionais pousaram em Andover algumas horas depois. Helicópteros sobrevoavam o local, mostrando imagens aéreas de uma faixa de terra varrida, como se tivesse sido varrida por uma mão gigante. As imagens eram devastadoras. Não foram necessários comentários. A destruição falava por si. Uma das imagens mais compartilhadas foi a do Bethel Life Center, reduzido a um campo de escombros, com pessoas ajoelhadas e rezando entre os destroços. Esse contraste entre fé e ruína espalhou-se por todo o país como um símbolo da catástrofe. As autoridades locais agiram rapidamente, mas estavam sobrecarregadas. O Centro de Operações de Emergência foi instalado no ginásio de uma escola secundária. De lá, foram coordenadas as operações de resgate, a distribuição de suprimentos e o atendimento médico básico. Nas primeiras 24 horas, mais de 300 feridos foram registrados.
Os hospitais próximos estavam operando em sua capacidade máxima. A comunidade médica respondeu com uma força impressionante. Voluntários, médicos e paramédicos de outras cidades foram mobilizados para tratar os feridos. Centros de tratamento improvisados foram montados em escolas, igrejas e tendas. A maioria dos ferimentos foram cortes, fraturas e traumas causados por objetos voadores. Mas também havia feridas invisíveis, crises de ansiedade, pânico e choque. E para muitos a parte mais difícil veio depois da tempestade. Como reconstruir uma vida quando tudo foi destruído? Como dormir em paz depois de ver sua casa flutuar no ar? Como rezar quando a igreja não tem mais paredes? O medo se instalou lá no fundo. Cada nuvem escura, cada vento forte, cada sirene. Tudo era um lembrete, uma ameaça. E, no entanto, no meio de tudo isso, surgiram momentos de genuína admiração humana. Vizinhos que mal se conheciam começaram a compartilhar comida, água e abrigo. Pessoas que haviam perdido tudo se voluntariaram para ajudar outras. Correntes humanas foram organizadas para remover os escombros. Abrigos improvisados para animais foram montados. Supermercados abriram seus armazéns para distribuir comida gratuita. Igrejas sobreviventes ofereceram seus salões como abrigos. A tragédia não destruiu o senso de comunidade. Pelo contrário, o fortaleceu. Doações chegaram de todo o país. Roupas, alimentos, materiais de construção. Algumas empresas enviaram equipes inteiras para ajudar na remoção de escombros e na restauração de serviços básicos. Mas nada se compara aos esforços da própria população de Andover. A reconstrução começou antes mesmo do fim da emergência. Os moradores não queriam esperar. Queriam suas vidas de volta. Alguns montaram tendas sobre os restos de suas casas. Outros começaram a cavar em busca de pertences. As autoridades estabeleceram zonas de exclusão por segurança, mas muitos ainda cruzaram as barreiras para recuperar qualquer coisa. Uma foto, uma carta, uma lembrança. Um dos símbolos mais pungentes foi a descoberta de uma Bíblia aberta e intacta entre os restos do Bethel Life Center. As páginas estavam secas, a capa coberta de poeira. Mas lá estava ela, no meio de tudo. Alguns interpretaram como um sinal, outros como um simples acidente. Mas todos concordavam em uma coisa: aquela imagem representava a resiliência do espírito humano. A cobertura da mídia também gerou reflexão. Pela primeira vez, milhões de pessoas viram o que um tornado EF5 poderia fazer. Não era mais uma animação gráfica ou um alerta teórico. Era real. E com isso, o debate nacional sobre a preparação para tornados mudou. Muitas casas começaram a construir porões. Os protocolos escolares foram reforçados. As simulações de emergência se multiplicaram. No Kansas, Andover deixou de ser apenas um ponto no mapa. Tornou-se sinônimo de vulnerabilidade, mas também de coragem. Com o passar dos dias, os esforços de limpeza continuaram. Mais corpos foram recuperados, vítimas foram identificadas e funerais foram realizados. Mas as histórias de reconstrução também começaram. Pessoas que, contra todas as probabilidades, decidiram ficar, para construir suas casas na mesma terra, para plantar novamente, para rezar novamente, para viver novamente. O que o tornado não conseguiu destruir foi a determinação. E essa seria, talvez, a maior lição de todas. O vento pode destruir paredes, mas não a força de vontade. Quando o céu se acalma e as câmeras se desligam, o verdadeiro desafio começa: viver com o que resta. Em Andover, esse desafio não era apenas material, era espiritual, era interno. Porque o que um tornado devasta não se limita aos alicerces. Ele também destrói certezas, abala crenças e deixa em seu rastro uma pergunta inescapável: por quê? A comunidade do Bethel Life Center foi uma das mais afetadas emocionalmente.
Não apenas porque sua igreja foi reduzida a escombros, mas porque muitas das pessoas que buscaram refúgio ali sentiram que a tragédia ocorreu no lugar mais improvável: a igreja. Um lugar que, para elas, era sinônimo de proteção, fé e comunhão. Vê-la em pedaços forçou muitos a repensar o que até então parecia inquestionável. Alguns perderam a fé, outros a fortaleceram. E no meio de ambos os extremos, algo novo se construiu, uma compreensão mais crua e real do que significa acreditar. Não é de se surpreender. Em todo grande desastre, a espiritualidade se torna um campo de batalha. Alguns veem a mão de Deus, outros, sua ausência. Em Andover, porém, o que prevaleceu foi algo diferente. A consciência de que os seres humanos não controlam tudo, mas podem escolher como responder ao que vivenciam. O Bethel Life Center não desapareceu. Ele ressurgiu. A igreja foi reconstruída do zero, graças aos esforços de seus próprios fiéis, voluntários e doações de todo o país. Mas o mais importante não foi construir novos muros. Foi o que aconteceu dentro daqueles muros. Nas primeiras semanas, os cultos foram realizados sob uma tenda. Sem bancos, sem teto, com cadeiras dobráveis e um microfone quase sem função. Mesmo assim, a frequência foi maior do que nunca. Homens, mulheres, crianças e até pessoas que nunca haviam participado antes começaram a se reunir. Não tanto para rezar, mas para estarem juntos, para lamentar juntos, para relembrar juntos. Porque quando tanto se perde, o simples ato de se reunir já é uma vitória. Muitos dos sermões daquela época não falavam de punição ou milagres, falavam de reconstrução, de comunidade, a responsabilidade mútua, de consolo. Grupos de apoio foram organizados, dias de apoio emocional, espaços para expressar o luto sem medo. Entendia-se que curar não é esquecer, é aceitar e seguir em frente. Uma das frases mais repetidas naqueles dias era: não estamos sozinhos. Não apenas por causa do divino, mas por causa do humano. Porque quando o vento levou tudo embora, tudo o que restou foi o povo. E isso, em muitos aspectos, foi o suficiente para recomeçar. Nas escolas de Andover, o impacto emocional também foi profundo. Dezenas de alunos perderam suas casas. Alguns, parentes. Outros, amigos. Os professores tiveram que se tornar mais do que apenas educadores. Tornaram-se guias, consoladores e uma fonte de estabilidade para aqueles que não tinham mais segurança em casa. Foi nesse contexto que programas escolares sobre saúde emocional relacionada a desastres naturais foram implementados pela primeira vez. Por meio de desenhos, histórias e atividades, as crianças começaram a processar o que haviam vivenciado. Algumas fizeram mapas mentais do tornado. Outras escreveram cartas para as pessoas que perderam. Não eram apenas exercícios. Faziam parte do processo de compreensão de que o medo também pode ser nomeado e que fazer isso costuma ser o primeiro passo para superá-lo. E além do vento, Andover foi marcada por uma força mais poderosa: a vontade de reconstruir a partir da alma. A ajuda espiritual não veio apenas da esfera religiosa. Grupos comunitários, psicólogos, assistentes sociais e voluntários se organizaram para apoiar aqueles que não sabiam por onde começar. Não era necessário falar sobre fé, bastava ouvir, acompanhar, sentar-se ao lado de alguém em silêncio, ajudar a recuperar uma fotografia perdida, oferecer um ombro, uma palavra, um gesto. As emoções tornaram-se a base. A reconstrução física dependia de materiais, mas a reconstrução humana dependia de laços. E foi isso que mais se fortaleceu. Com o passar do tempo, a cidade começou a se transformar. Algumas pessoas se mudaram, outras reconstruíram suas casas no mesmo terreno, mais reforçado. Algumas nunca falaram sobre o tornado, outras nunca pararam. Mas todas, de alguma forma, mudaram. Não é que eles se tornaram heróis ou mártires, é que eles entenderam algo fundamental. Viver com a memória não significa viver preso ao passado. Significa carregá-la consigo para proteger o futuro.
E essa foi a lição que Andover deixou para o mundo. Quando os noticiários mudaram a história, quando as câmeras se desligaram, quando os holofotes se voltaram para outra tragédia em outra parte do planeta, o povo de Andover continuou a reconstruir. Não apenas estruturas, eles reconstruíram rituais, espaços, escolas, igrejas, famílias e, o mais importante, eles reconstruíram sua relação com o medo. Porque o que muitos entenderam depois de 26 de abril de 1991 é que o medo não desaparece, mas você aprende a conviver com ele, a respeitá-lo, a se preparar para ele, a enfrentá-lo. Hoje a comunidade organiza um dia de comemoração todos os anos, não apenas para lembrar aqueles que morreram, mas para educar as novas gerações. Porque se algo mudou para sempre em Andover, foi a maneira como víamos o céu. Não mais como um mero pano de fundo, mas como um ator imprevisível na história da humanidade. E não se trata de viver com paranoia. Trata-se de viver com consciência. Essa conscientização também se traduziu em ação. Novos abrigos subterrâneos foram construídos. Escolas foram reforçadas. Sistemas de alerta mais eficazes foram instalados. E, acima de tudo, as crianças aprenderam, desde muito cedo, o que fazer se o vento começar a soprar forte. Porque a preparação não é mais uma ideia abstrata. Faz parte da vida cotidiana. A tragédia de Andover deixou uma ferida, mas também deixou uma comunidade mais unida, mais consciente e mais forte. Nas paredes do novo centro de vida de Bethel, há uma placa comemorativa. Não tem números, não tem datas, apenas uma frase. O vento nos atingiu, mas não nos quebrou. E essa, talvez, seja a maneira mais clara de entender o que aquele tornado deixou para trás. Uma comunidade transformada, não pela destruição, mas pela maneira como escolheu seguir em frente. Em 26 de abril de 1991, os céus do Kansas não mudaram apenas o curso de uma cidade. Também revelaram uma verdade brutal. Às vezes, nem rezar é suficiente. Porque quando um tornado F5 atinge, não importa quem você é, onde você está ou quanto você tem. O vento não discrimina, ele simplesmente devasta. Mas se a oração nem sempre é suficiente, a preparação pode salvar vidas. Andover nos deixou lições que ressoam hoje. Não subestime o tempo. Não ignore os avisos. Não deixe a preparação para amanhã. Porque a diferença entre a vida e a morte pode ser uma questão de segundos. E saber o que fazer quando os céus se transformam em inimigos. Hoje, mais do que nunca, informação é poder. Conheça os sinais, esteja alerta, tenha um plano. Então, se você chegou até aqui, não saia sem dar o próximo passo. Inscreva-se agora no canal Extreme Tornado. Aqui não contamos apenas histórias de destruição. Nós as desmistificamos. Nós as compreendemos. Nós aprendemos com elas. Nós lhe damos as ferramentas para se antecipar ao desastre. Ative as notificações, compartilhe e junte-se a uma comunidade que não olha para o céu apenas com medo, mas em preparação.